E aí, Cristiano, bom dia. Aí de falar sobre o protagonismo contábil, que é uma coisa importante. Nós sabemos aqui, temos destacado sempre, né, que a contabilidade é fundamental, não só para as empresas, né, mas para o desenvolvimento do país. Como é que tu encaras esse protagonismo contábil diante dessa realidade toda? Silvio, mais uma vez, muito obrigado. É uma alegria estar contigo nesse quadro Momento Empresarial para falarmos do protagonismo contábil. Silvio, como todos sabem, e eu gostaria também aqui de deixar um recado para os colegas, né? Se avizinha aí as eleições para o CRC, é uma renovação de 2/3 que nós vamos ter no Conselho de Contabilidade. E eu acho que seria muito importante a gente conversar, ter um debate sobre a questão do protagonismo contábil. Nós hoje, eu fazendo parte da Chapa 2, vejo que a questão do protagonismo contábil há muitos anos, isso aí tu é testemunha disso, né, Silvio? É verdade. Eu venho reiteradas vezes nesse momento empresarial trazendo aqui a importância da contabilidade, do contador, do profissional, né, para que as organizações elas tenham, né, essa interlocução. Entretanto, Silvio, a gente precisa que o nosso conselho seja renovado, oxigenado, ele seja mais inclusivo, ele traga e não tenha medo de escutar novas ideias e aplicar novas situações, porque o que acontece? O nosso lema é: o mundo mudou, o CRC também tem que mudar. E nós da Chapa 2, a gente não veio aqui para tomar o CRC, a gente veio para o quê? Para mudar. É necessário mudar, Silvio. A gente hoje tem demandas que nós não tínhamos há 10, 15 anos atrás. As novas tecnologias, elas estão invadindo, elas estão vindo, elas estão tomando espaço. O leigo tem tomado espaço. O contador, ele perdeu o protagonismo. Nós precisamos reverter isso, trazer o protagonismo de volta à classe contábil, trazer aquele sentimento, né, de importância, onde o contador, ele faça, né, a diferença para os empresários. Hoje, Silvio, nós somos um exército de contadores. Nós somos 521 mil, correto, Silvio? No país. Em todo o Brasil, 521 mil profissionais em que eles estão aí aptos a ser chamados para ajudar a nação, para a gente conseguir transformar, para a gente conseguir integrar, ser o interlocutor das fazendas públicas, da administração e dos empresários. Entretanto, o Conselho, ele acaba que ele perdeu essa chance. Nós, com as nossas propostas, nós viemos trazer, Silvio, inovações, que seria a contabilidade consultiva, defesa das prerrogativas do profissional. A gente sabe que existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Entretanto, o Conselho, ele tem que proteger a contabilidade. E, por sua vez, o profissional que ele representa a imagem da contabilidade. Nós não podemos permitir que a imagem da contabilidade seja arranhada a todo momento. Defender, Silvio. Defender a profissão, defender o profissional. E nós temos muitas ideias de oxigenação, de mudanças. A Comissão Permanente de Defesa das Prerrogativas Profissionais, isso é iminente, a gente já deveria ter isso. O profissional, ele está largado. O sentimento profissional é um sentimento de que ele não tem respaldo. E a gente escuta muito do CRC dele dizer: nós não somos um órgão consultivo, nós nos preocupamos com a fiscalização e tal. Sim, é importante, a fiscalização tem que estar em primeiro lugar. Entretanto, existe espaço para que se crie essa defesa do profissional. Existe espaço, Silvio. É uma questão, me parece, assim, eu vendo de fora, né, e eu tenho acompanhado isso há muitos anos, há mais de 30 anos acompanho a questão do Conselho de Contabilidade, me parece uma falta de vontade política no Conselho de assambarcar essas coisas que dizem respeito diretamente à questão do profissional. Não só a questão técnica dele, formal dele, mas a questão de mercado. E isso que eu vejo que é uma coisa que é incongruente, ou seja, ainda está faltando do lado dos profissionais de contabilidade, os técnicos e dos contadores, a minha avaliação, é um pouco de conscientização da importância que ele tem para mudar o Conselho. Perfeito, Silvio. A integridade do profissional, ela acabou ao longo dos anos se perdendo. Nós tínhamos profissionais que se diziam contador, era algo importante, exatamente. Era referenciado. Hoje nós temos vereadores, prefeitos no Brasil, deputados que são contadores. E nós não sabemos quem são, porque eles não
divulgam isso. O CRC não dá espaço a isso, não demonstra, não pega pessoas importantes da sociedade, que são contadores, e coloca aquilo como uma notícia. Hoje nós não sabemos, a gente vive às margens. E, gostando ou não, acredito eu que nossos colegas contadores sequer saibam quem são os representantes da classe contábil indicada pelo CRC. Nós profissionais não sabemos, pelo menos eu, Silvio. Eu, ao longo dos anos em que eu milito nisso, eu ainda não sei. Então, a nossa classe ela não sabe a quem recorrer, às vezes. E, às vezes, está sentado lá um colega nosso, em que a classe inteira está precisando, né, de uma ajuda. E se acha órfão do conselho. Exato, Silvio. Hoje a gente tem a contabilidade consultiva, a gente tem órgãos, a gente, na verdade, tem grupos, né? Grupos de WhatsApp em que pequenos grupos em contadores se ajudam uns aos outros. Por que o conselho não pode se envolver e criar uma estrutura... Um mecanismo todo, né, para consultiva, isso, que ela não se envolva, mas ela integre esses colegas para que um resolva as dúvidas dos outros. Porque as dúvidas, Silvio, elas são itinerantes. A minha dúvida, amanhã vai ser a tua, depois vai voltar a ser a minha, porque vai mudar uma situação. Então, isso é importante. A gente precisa ter essas questões mais inclusivas no nosso conselho, Silvio. Perfeito. Era isso, então? Era isso. Então, eu chamo todos os contadores, colegas, empresários, empreendedores, para que conversem com seus contadores, indiquem a Chapa 2. Nós estamos aqui abertos, né, às propostas, a quem tiver interesse de conhecer as nossas propostas, que venham, que conversem conosco. Nós queremos mudar, nós gostaríamos de ser, de fato, o interlocutor da sociedade com os empresários e os órgãos. Agradeço a todos e conto com o voto de vocês. Muito bem, Cristiano, até uma próxima, neste Momento Empresarial.